Fala pessoal, mais um podcast aqui. Quem tem acompanhado a gente tem conversado com pessoas incríveis e hoje não vai ser diferente. Para quem tem acompanhado sabe que o objetivo do nosso canal é ajudar pessoas a encontrarem um propósito profissional, e a gente tem falado com pessoas que encontraram seu propósito no mundo, encontraram seu lugar no mundo, e hoje a gente está com uma pessoa muito querida, que é o Silvio. Tem um trabalho incrível no Nepal, ele vai explicar mais. Um trabalho, resumindo aqui, um trabalho que acolhe meninas resgatadas da exploração sexual lá no Nepal, e hoje a gente vai falar com ele. Deixa eu cortar aqui para ele. Bem-vindo, Silvio. Muito prazer, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer de estar te vendo aqui hoje. Vamos lá, conta pra gente aí, né? Eu trouxe iniciei aqui, mas eu queria que você falasse, né? Traz um resumo do trabalho que você faz com as meninas, né? Nesse trabalho incrível que você tem feito. Traz um resumo pra gente, antes da gente se aprofundar nos temas aí e entender como você encontrou seu lugar no mundo. Oi, Léo, e oi, participantes aí do podcast. É uma alegria estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade da gente falar desse lugar que eu encontrei no meu chamado, na minha vocação e no meu lugar no mundo mesmo. E eu trabalho com Meninas dos Olhos de Deus. É um projeto que existe no Nepal, começou no Nepal, hoje já tem em outros países, como Camboja, Romênia, Bangladesh, Tailândia, mas começou no Nepal, que é um trabalho de acolhimento de crianças, meninas, que foram vítimas do tráfico humano para exploração sexual. Então, nós temos casas de acolhimento, escola, o Léo teve lá na nossa escola, centro de treinamento profissional, onde as meninas acolhidas aprendem uma profissão. Nós temos também o centro de aconselhamento, chamado NEST, que é um lugar onde elas recebem apoio psicológico. E temos uma pequena chácara, onde a gente planta vegetais, cria cabrito, porcos, galinha. E esse é o trabalho do Meninas dos Olhos de Deus. Pegar meninas que foram traficadas ou colocadas em risco de tráfico e colocá-las num ambiente familiar, num ambiente de restauração, onde elas possam estudar e aprender uma profissão e, sobretudo, ter uma família digna. Esse é o nosso trabalho no Meninos Olhos de Deus. Uau, incrível, incrível. Então vamos lá. E como que você foi parar, né? Me fala como que você foi parar no Nepal. Eu imagino várias pessoas te perguntaram nisso, né? Mas como que você percebeu, né? Vamos dizer assim, como você percebeu esse chamado, como você entendeu que isso você deveria fazer, né? De você ir pro Nepal e cuidar dessas meninas. E aí, como tá o vídeo? Se tá gostando, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. Agora a gente quer apresentar para vocês o nosso MPP, Mapa do Propósito Profissional. É um sistema baseado em psicologia, princípios cristãos, sério, muito bom para você descobrir seu propósito profissional. É uma metodologia nossa, da Living Better Me. Caso você queira saber mais, clique no link da descrição desse vídeo. Lá tem um link em que você pode acessar e conhecer mais detalhes sobre o MPP. Tá bom? Bom resto de vídeo para você. Olha, foi assim, a gente tinha um chamado ministerial. Fomos para o Seminário Batista, fomos colocados numa igreja em Mato Grosso, no Brasil. Depois fomos para uma outra igreja em Minas. E eu como pastor, eu entendi a fé como algo muito prático. O pessoal até me chamava assim, que eu não era tão espiritual, mas eu era muito ativista. Eu entendia muito a questão de Isaías 58, não quero pregar aqui, mas que fala que quando o verdadeiro jejum que agrada a Deus é aquele que você socorre o semelhante, vendo o oprimido, vendo o nu, cubra o oprimido. Então eu sentia que o evangelho era algo muito prático, é algo muito prático. E ele termina essa frase, Isaías 58, falando: e não se esconda do seu semelhante. Bom. Quer dizer, eu entendia como muito socorro às pessoas. Eu tinha esse entendimento. E mesmo em Minas, eu cuidei de 3 meninas, eu e a minha esposa, que foram abandonadas pela mãe. E nós acolhemos dentro da nossa casa. Então, o nosso ministério sempre foi
acolhendo e cuidando de pessoas de maneira muito prática, dando comida, dando roupa, socorrendo, não era só oração ou pregação. E nesse processo, eu ouvi falar das meninas do Nepal sendo traficadas. Peraí. Antes, então você começou, até uma curiosidade, você começou como pastor, né? Então, Sim. quando assim, sempre você quis ser pastor? Desde criança ou não? Apareceu? Não. Eu era assim, minha família era católica, católica praticante, não protestante, praticante. E tinha até uma certa barreira do meu pai com os evangélicos, Sim. né? E então eu cresci com essa barreira. Até que um dia uma moça no banco, trabalhando no banco comigo, Cleide, ela falou de Jesus para mim de uma forma como um amigo, como uma pessoa assim, que não era uma religião, não era uma igreja, era uma pessoa. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 17, 18 anos. Isso Sim. foi 84. Sim. 85, 84. E aí eu entendi algo, né? E nisso, quando realmente eu criei que eu tive esse encontro com Deus, que eu posso usar essa palavra, aí o que aconteceu? Eu fui para o ministério. Eu queria trabalhar no ministério. O que a gente entendia de ministério? Ser pastor. Era o entendimento. Vai para o seminário para estudar para ser pastor. Eu não tinha entendimento, assim, de fazer ministério sem ser pastor. Então, eu comecei como pastor e eu sou um pastor. Eu não tenho vergonha de ser um pastor. Eu não tenho vergonha do meu chamado. Contudo, o meu pastoreamento, ele não era só no púlpito, pregando 1 ou 2, 3 vezes por semana, aquela coisa formal. Eu notava que era muito me dirigindo ao ser humano. Eu tinha esse peso de cuidar de pessoas. Algo mais relacional? Como eu falei, sim, era algo muito ativo, muito, digamos assim, com compaixão nesse sentido. Não estou me vangloriando disso. Mas era algo que eu sentia. Para mim, só pregar era incompleto. Orar é muito importante. É o mais importante a oração. Mas só orar e, de repente... eu lembro de um professor do seminário meu que falou assim, se chega alguém com fome e você orar por ele, ele vai falar, uau, legal, a oração foi boa, mas eu continuo com fome, né? Sim. Quem que Deus vai usar para atender aquela oração? Era eu. Se Sim. o cara tá com fome e eu vou orar por ele para saciar a fome dele, pelo menos naquele primeiro momento, quem que Deus vai usar? Sou eu que sou o anjo ali naquelas circunstâncias. Então, eu como pastor, eu tinha essa, digamos assim, esse peso pela área social, esse peso pelo sofrimento humano, no sentido de tentar ser um alívio. E por alguma razão, Léo, que eu não sei te explicar por que Deus me colocou nisso, eu comecei, o chamado vai atraindo pessoas nessa Sim. situação. Aí veio 3 moças em situação de risco, como eu falei, que a avó e a mãe abandonaram. Aí veio outros meninos, eu comecei a cuidar. Hoje lá eu em tenho Minas. filhos. Começou lá em Minas. Em Mato Grosso e em Minas. Primeiro tá. eu fui pastor em Mato Grosso, tá. depois em Minas. As meninas foram em Minas e aqui em Mato Grosso. Eu estou aqui em Mato Grosso hoje, cheguei do Nepal tem 4 dias. E aí, aqui eu cuidei de meninos que hoje são pais de família. E a gente começou com isso. E quando eu ouvi das meninas do Nepal, eu ainda pensei assim, o Brasil tem tanto problema com criança em prostituição, em Sim. rua, o que eu vou fazer no Nepal? Mas eu não consegui escapar desse chamado. Eu não consegui deixar de lado, eu não consegui ignorar aonde eu ia, aquilo ecoava na minha mente. E aí, no ano 2000, eu falei, ok, eu vou para o Nepal ficar 2 anos, vamos lá estabelecer um projeto, que já tinha o nome Meninos Olhos de Deus, fico uns 2 anos lá, entrego para os nacionais e venho embora. Caramba. Eu não entendia que, nesse caso, você se torna pai. Você não é só um pastor transitório, que você fica na igreja um tempo e sai e vai para outra igreja. Sim. Você se torna pai. E aí? Como que você sai? Estou lá há 25 anos. Deixa eu entender melhor. Peraí. Que eu acho muito, muito interessante, que eu já vi em outras pessoas também, essa questão assim, eu não consegui escapar.
Eu senti que se eu não fizesse isso, eu estaria fazendo algo errado. Eu estaria... Tipo, me fala sobre esse sentimento aí que você falou. Eu não consegui escapar. O que foi isso pra você? Ô, Léo, eu não queria pregar, né? Eu não quero ser eloquente e parecer um cara eloquente que convence como um político num púlpito, numa plataforma, pregando e fazendo promessa, né? Eu detesto essa retórica. Eu não gosto da retórica da não da eloquência. A eloquência pode ser um dom de Deus, mas eu estou falando assim da retórica, de falar com retórica, Sim. né? Mas eu quero dizer, não consegui escapar. Que armadilha abençoada, que armadilha linda que eu caí. E eu consigo entender, por exemplo, Paulo, lá no final da vida dele, quando ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você vê um cara que tá sozinho, tá preso na cadeia, tá sem capa, pede a capa porque tá com frio ali em 2 Timóteo 4. Tá sozinho, os amigos abandonaram, já foi julgado, já foi condenado em primeira instância, vai ser condenado na segunda logo depois. Mas você vê nas palavras de Paulo uma alegria, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É isso que é não escapar. Eu queimava dentro de mim isso. E eu creio que nós não somos um robô programado para cumprir uma tarefa, ainda que o Salmo 139 fala que todos os dias da nossa vida foram escritos no livro dele, mas nós não somos um robô. Nós temos o livre-arbítrio de fugir dessa armadilha chamada chamado. Tá? Sim. Só que tem uma coisa, Léo. Você só encontra alegria e satisfação quando você cumpre aquilo que você foi criado, quando você cumpre o propósito. Você não é um robô programado. Você pode sair do programa e falar, eu não quero isso, mas eu me deixei pegar nessa armadilha e eu falei, eu vou experimentar esse negócio e ir para o Nepal cuidar de menina traficada. E eu encontrei o sentido da minha vida. Uau. Eu encontrei a alegria. Você falar, você ganhou dinheiro? Não. Você ficou famoso? Não. Mas eu encontrei o que Paulo encontrou lá no final da vida dele, satisfação. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou cumprindo o meu propósito. Estou cumprindo o propósito para qual eu nasci. E não é retórica. É o que eu sinto fazendo isso. Teve momentos ruins, teve momentos que eu pensei em desistir. Vamos chegar a gente lá. pode falar sobre isso. Mas a alegria, a satisfação, o sentimento de belonging, de pertencer, o sentimento de estar cumprindo um propósito e ter me encontrado, não tem dinheiro que pague esse sentimento, e eu me sinto assim, eu me sinto abençoado. E você fala assim, você abençoa muita gente, às vezes as meninas chegam e me abraçam, falam, ai tio, elas me chamam de tio. Ai, tio, graças a você eu encontrei meu destino, eu encontrei minha família, eu encontrei sentido para minha vida. Muito obrigado. Eu falo, não. Tudo bem, eu recebo tua gratidão, coloco aos pés do Senhor. Contudo, eu quero dizer que eu quero te agradecer, porque eu fui mais abençoado que você. Eu fui mais achado que você. Eu escrevi num livro meu, o pessoal pensa assim que você sai para salvar pessoas. E você acaba salvando. O chamado é como um hospital universitário, onde os alunos aprendem fazendo o bem num paciente. O paciente recebe a cura ali, mas o aluno está cutucando e aprendendo. O chamado é isso. Sim. Só que o benefício da cura que o paciente recebe não se sobrepõe ao benefício do aprendizado. Para o paciente, é muito bom a cura, que ele foi curado por aquele médico estudante. Para o estudante, é maravilhoso, ele está aprendendo. E eu digo a você, eu aprendi mais do que eu ensinei. Eu fui salvo mais do que eu salvei. Porque, não que eu tenha salvado alguém, mas eu recebi mais. Sim. Então, cada vez que uma menina agradece, eu falo assim, eu fui mais abençoado, eu fui mais honrado que você. Porque eu me encontrei nisso. É como se eu fosse ajudar alguém, Léo, e no fundo, eu estava sendo ajudado. Sim, sim. Eu estava me vendo naquela situação, e eu, ao estender minha mão,
tinha uma mão maior me curando ali, me socorrendo. Então, eu digo a você que está me ouvindo, isso não é retórica. Procure achar o teu chamado, o teu lugar, o teu propósito, porque daí você vai encontrar o sentido da vida e da tua existência. Porque eu tenho encontrado o meu a cada dia. Desculpa aí que eu fui longo. Não. Mas... É muito bom, muito bom. Deixa eu né, como terapeuta, trabalhando muito com casais, assim, eu sempre falo para os casais que eu trabalho, tipo, não, peraí, deixa eu entender sua história, vamos... Às vezes eles vão um pouquinho mais à frente, se adiantam. Não, peraí, quero entender aqui qual foi a sua primeira impressão, se foi amor à primeira vista, quem chegou em quem primeiro. Então eu quero entender um pouquinho assim, que eu fiquei curioso. Não, você tá em Minas Gerais, certo? Do nada, Nepal. Tipo, como que você tava... Foi um acidente que caiu o Nepal na sua mão? Você tava vendo a TV? Ou alguém... Você já tava meio que estudando sobre outros países? Como que, tipo, Nepal? Não, desde criança eu tinha uma atração pelo exterior. Eu sabia, com 9, 10 anos, eu sabia as capitais do mundo, praticamente todas, ou quase todas. Olha. Eu tinha esse chamado, mas eu não entendia. Aí, quando eu fui para o ministério, eu passei a entender o que se chama hoje nas igrejas missões, fazer missões. Sim. E vinha um senhor na igreja, que era o presidente da Missão Cristã Mundial, Dr. José Rodrigues do Santo, hoje ele tem 87 anos, e ele falava da obra missionária do mundo, lá na África, Moçambique, debaixo do comunismo, Sim. E ele lá levando o evangelho, ele em Angola, pegou um avião da ONU e foi visitar um pastor lá que ganhava $10 por mês e estava feliz. Ele contava essas histórias da África, da igrejinha no meio do mato, e o povo cantando e dançando, Sim. Adorando a Deus. E ele contava essas histórias me fascinavam. E um dia ele foi para a Índia. Em 1997, ele foi numa viagem na Índia. Nessa viagem ele volta contando de meninas nepalesas na prostituição. E ele conta das meninas na prostituição, fala, gente, eu fui num lugar de prostituição, o líder lá da Índia me levou lá para convencê-lo a abrir uma clínica. Talvez alguém pergunte, o que um pastor estava fazendo numa área de prostituição? Ele estava lá porque levaram ele para ver as mulheres lá para tentar abrir uma clínica de controle de AIDS. Para doar preservativo, doar medicamento. Levaram ele lá na tentativa de conseguir um financiamento da missão, né? E o que ele viu? Ele viu as mulheres, claro, mas ele viu as mulheres ali no sofrimento, claro, mas ele viu crianças. E alguém falou para ele, essas crianças são do Nepal, a maioria. E ele voltou contando isso, das menininhas do Nepal lá na área de prostituição. E ele falou, nós temos que fazer alguma coisa. E ele começou a falar, e ele falava e chorava. Ele era pastor junto com você na sua igreja? Não, ele era pastor da missão. Tá. Ele, na época, já tinha quase 60 anos, e ele falava das meninas nepalesas na prostituição. Aonde eu ia ouvir ele, tinha as conferências anuais lá da Missão Cristã Mundial, e ele falava das meninas do Nepal, crianças na prostituição, e ele chorava, e eu pensava assim, que dó, né, as crianças na prostituição, mas o Brasil tem demais, eu acho que eu sou mais útil aqui, eu vou ajudar aqui, porque o meu país aqui, eu nasci aqui. Mas lembra que eu já tinha desde criança aquela inclinação para os países, para a nação. Aí um dia, em 2000, eu resolvi mandar um casal da nossa igreja, falar, fulano, então você vai lá com a tua esposa, eles queriam ir, e começa esse trabalho com a menina, mas eles nunca foram. Sim. Alguns meses depois eles estavam lá, falaram, acho que você quer saber, eu não vou não é para mim. Aí eu entendi, falei, eu acho que é para mim e para Rose. E nós fomos. Então, como eu ouvi falar do Nepal? Eu ouvi falar do Nepal através desse homem chamado José Rodrigues dos Santos, médico cardiologista, presidente da Missão Cristã Mundial. Foi assim que eu ouvi falar de Nepal. Sim. Não, porque eu gosto de entender essas coisas, porque às vezes a gente acha que foi um negócio mágico, ou que às vezes acontece, é um acidente, a gente vai numa conferência, ouve, e a gente é impactado, né? Eu lembro que eu tinha um trabalho na Fundação Casa, que mudou minha vida lá na FEBEM, lá em São Paulo,
E eu lembro que foi aceitando um convite de um missionário da igreja, né? Vamos lá fazer um trabalho na Fundação Casa? Pum, aquilo lá me impactou de uma maneira que mudou minha vida. Então, é interessante ver também como que, às vezes, acidentalmente as coisas, né, acontecem na nossa vida e transformam, né? Bom, e aí você foi pro Nepal, né? Imagino que eles não falam português lá. Não. Me fala os maiores desafios no início do trabalho, como foi isso? Chegando no Nepal, que ano foi isso? E como foi os desafios iniciais? Olha, eu cheguei no Nepal 20 de novembro de 2000 e os desafios iniciais foi, claro, a comunicação. A gente falava o inglês muito quebrado, o pessoal nosso também falava o inglês quebrado lá. A comunicação, a língua, né, foi muito difícil, a comunicação, mas mais do que a língua, a gente conseguia se comunicar dizendo, eu quero batata, eu quero banana, eu quero a porta pintada de branco. A gente conseguia comunicação, conseguia comunicar. Mas o mais difícil foi a comunicação da alma. As prioridades da nossa alma não eram a deles. Os valores que nós temos não eram o deles. O Nepal, tudo é um pouco ao contrário. Por exemplo, aqui no Brasil, você come quente a comida e bebe gelado a bebida. Sim. No Nepal é o contrário. Eles cozinham, esperam esfriar para poder comer com a mão, para não queimar os dedos, e comem aí bebem a bebida quente. Mesmo a limonada é quente. Eles pegavam o Tang, que aqui no Brasil é o Tang, e eles colocavam, fazendo uma propaganda do Tang, eles colocavam na água quente. Caramba! Aqui no Brasil tinha que ter gelo. Sim. Você ia tomar um refrigerante, uma Pepsi, uma Coca-Cola, que são mundiais, eles pegavam da geladeira desligada. Entendeu? Eles não ligavam a geladeira. Né? Era estranho. Então, os valores. Até o jeito que eles falam, uma coisa que eu percebi quando a gente fez o curso, né, de orientação vocacional lá, era difícil pra mim, porque eles falavam, eles mexiam com a cabeça assim, sim, e representava assim, né? Exatamente. Sim. Você lembrou bem. Você lembrou bem. Porque hoje, por exemplo, se eu tô num culto, vamos dizer assim, a música tá me tocando muito, a pregação, eu fico assim, ó. Aí, se eu tô no Brasil, já pode ter acontecido do cara vir falar, por que você estava discordando do que eu estava falando? Você estava fazendo assim? Eu falei, não, eu estava dizendo assim, é porque lá no Nepal, do outro lado. O assim é assim, entendeu? É tudo muito diferente. Então, essa comunicação da alma foi muito difícil, os valores não eram os mesmos. Sim. Os valores, por exemplo, eu prezava a água quente, para tomar banho. Para eles não era importante, entendeu? Sim. Eles tomam banho com água fria, eles não ligam. Para mim, o que era importante para mim, para eles não tinha valor. Olha. Entendeu? O que tinha valor para eles não era aquilo que me tocava. Sim. Então, mais do que o idioma foi uma grande barreira. Sim. Contudo, não foi o idioma em si, porque eu consegui comunicar, quero café, quero chá, quero água, sim, quero batata. Mas o me fazer entender aquilo que tem valor no meu coração para o que tem valor no coração deles. E aí houve o que se chama, que se estuda em missões, que se estuda em antropologia, que se estuda em relacionamento, chamado choque cultural. Sim. Que pode acontecer até dentro da cultura brasileira. Por exemplo, em estados, homem vem de uma família totalmente diferente da família da esposa, a família da esposa é mais relacional, tal, o homem foi criado numa família mais, digamos assim, diferente, ou o contrário, a mulher veio de uma família mais desconectada, assim. E então há esse choque de alma, vou dizer aqui, de diferenças de valores. Sim. Né? Então eu vivi tudo isso a nível de nação. Sim. Eu era um brasileiro emotivo. Sim. É um brasileiro, digamos assim, expressivo. Você tinha brasileiros com você na época não. ou não? Você não. A Rose, sozinho? Eu, a Rose e o Davi, então, e o Davi? 6 anos. Depois, uns 2, 3 meses, veio 2 moças que trabalhavam na Jocum ficar conosco alguns meses e só. Nós vivemos anos com os brasileiros apenas nos visitando.
Então nós tínhamos que ter essa, digamos assim, essa convivência intensiva com a alma nepalesa. Sim. Que é muito legal. Hoje a gente leva de boa, hoje a gente se diverte. Sim, entendeu? Com as diferenças culturais e coisas assim. A gente mergulha no mundo deles, eles vêm e mergulham no nosso. É muito legal. Hoje é pacífico. Mas no começo, Léo, foi uma guerra de nações, uma guerra de valores. Não, porque no Brasil a gente faz assim. Não, aqui no Nepal a gente faz assim. Ó, no Brasil a gente é assim. Não, mas aqui não é Brasil, aqui é o Nepal. Cara, foi terrível. Caramba. Então, esse foi o maior desafio. Não a língua, mas essa linguagem de alma. Sim. Teve momentos que, assim, talvez nesse início aí, teve momentos que você pensou em desistir? Falou, Rose, vamos voltar pro Brasil. Não dá, tá difícil aqui, muito diferente. 300 momentos, talvez. 300 Muitos momentos. Eu ficava em cima do terraço olhando a plantação de trigo que tinha no fundo da casa e eu pensava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim aqui? Eu não vou conseguir mudar nada, eu não vou conseguir aceitar isso aqui, então eu quero ir embora, Senhor. Será que não é hora? Eu lembro que com 7 meses eu cheguei a falar com o pastor José, estou aqui há 7 meses, é muito tempo, acho que está na hora de voltar, as estacas estão bem firmadas, e eu usei essa expressão. Ele falou, não, fica mais um pouco. E ele insistiu que eu ficasse. Eu dou graças a Deus que... Aí, depois de 1 ano e meio, o projeto meio que fracassou por uma circunstância. Como que você iniciou esse projeto? Assim, fazendo o quê, né? Chega no Nepal, tipo, tá, faz o quê? Como que foi esse início aí da sua atividade lá no Nepal? Sim. Bom, respondendo a pergunta, sim. Pensamos em desistir muitas vezes, sim, mas graças a Deus não desistimos. E o projeto foi assim, chegamos lá falando assim, olha, o Nepal tem esse problema do tráfico humano, nós vamos trabalhar para acolher meninas que foram traficadas. O governo não reconhecia, hoje o governo reconhece. Fala, que problema é esse? Fala, não, pera lá, tá nos jornais, ó, tá aqui no jornal de vocês. 12 mil meninas traficadas por ano. E o nosso começo foi assim, montar uma organização. Aí pegamos um grupo, fizemos uma organização, registramos e abrimos uma casa, onde a gente morava dentro da casa também, aonde nós íamos acolher meninas e começamos a divulgar, sim, que nós íamos acolher meninas do tráfico. Então começou assim. Divulgar como? Pro jornal? Divulgar entre o meio cristão, o meio que a gente se relacionava. Aí começou a chegar a menina. A primeira menina, Raquel, hoje ela é enfermeira na Inglaterra, casada, enfermeira na Inglaterra hoje. Ela chegou menininha, novinha, fragilizada, e chegou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aí chegavam meninas, Léo, e o pessoal que da nossa equipe anterior, eles fraudavam os laudos, porque a menina não era traficada. Ela era de uma família pobre, precisando de ajuda, mas eles sabiam, sim, que como tem muita pobreza no Nepal, nós não íamos ajudar aquela menina só por ela ser pobre. A gente tinha um alvo, a gente tinha divulgado no Brasil que a gente era um projeto, sim, contra o tráfico humano. Aí eles fraudavam os laudos. Falava assim, essa menina foi traficada para a Índia, essa aqui foi traficada para tal lugar. E quem que fraudava? Que pessoas, que grupo? Era a primeira equipe que nós tivemos. Tá. Quando nós descobrimos... Nós chegamos e contratamos uma equipe para trabalhar conosco no Nepal. Sim. E eles nos enganavam, eles traziam as meninas e por isso que o projeto perdeu credibilidade no começo. Aí as meninas não eram do tráfico, mas nós não sabíamos. Sim. Nós pensávamos assim, olha, essa menina aqui foi traficada com 7 anos, essa aqui foi traficada com 12, essa aqui... A gente não expunha elas, sim, mas a gente tinha os laudos. E de repente um dia, depois de quase um ano, a gente descobriu, não foi quase um ano, foi menos. A gente descobriu que aquelas meninas eram simplesmente meninas pobres, sim, e que, graças a Deus, não haviam sido traficadas. Mas a gente estava divulgando no começo como traficado. Sim. Aí nós assumimos, nós colocamos na internet, olha, houve uma manipulação de informação e várias das meninas acolhidas não foram traficadas. Nós vamos recomeçar o projeto. Só que essa equipe eram nepaleses? Pessoas lá do Nepal? Sim, locais? Nepaleses da nossa equipe. Aí, sim, nós mandamos essa equipe embora, contratamos outras pessoas que eram idôneas, aí a gente descobriu que essa equipe não era idônea,
E aí nós avisamos no Brasil, olha, nós dispensamos a equipe, estamos contratando outras pessoas, vamos recomeçar de novo, só que não soou bem, soou como um projeto que fracassou, que foi enganado. Então, muitos mantenedores nos abandonaram. Falaram, Caramba. não, esse negócio não vai dar certo, não, brasileiro trabalhando, ó, já enganaram eles, não vai dar certo. Muitas pessoas não acreditaram. Nesse início, aí, você teve muito suporte financeiro? Assim, vamos dizer assim, no sentido de... Porque geralmente esses projetos que mexem, né, com orfandade, criança, né, eles são, vamos dizer assim, entre aspas, apelativos. Em comparação com outros projetos, né, um cara que traduz a Bíblia, né, às vezes tem um apelo maior para as pessoas suportarem financeiramente. Você, nesse início, você teve suporte financeiro ou como foi essa questão financeira no início? Nós tínhamos suporte financeiro, mas assim, a gente precisava, por exemplo, no começo de $2.000 por mês, a gente já tinha assim, entre 600 a 800 quando entrava. Entendeu? Então tinha suporte financeiro. E a gente divulgava, claro que a gente fazia, mas a gente sempre tomou muito cuidado para não divulgar a menina em situação de vulnerabilidade, que humilha o ser humano. Ela, pobrezinha ali, segurando a plaquinha com o nome dela, me ajuda. Não, a gente nunca fez isso. A gente até mostra hoje na internet as crianças felizes, correndo, brincando, bem vestida. Mas a gente nem fala, porque como a gente tem crianças que foram acolhidas num esquema de prevenção, a gente também não fala assim, ó, essa menina veio da prostituição, teve na prostituição 3 anos, a gente não faz essa divulgação. Uma ou outra que vendem livros que divulgam isso, que elas falam delas. Olha, eu tive na prostituição, ela fala dela, mas nós não falamos dela. Então a gente tentou não ser apelativo, mas a gente tinha ajuda financeira. E o fato de nós termos comunicado, e eu faria isso novamente, que nós fracassamos no começo, nós perdemos muita ajuda financeira. Caramba. E aí nós recomeçamos no final de 2002, agosto de 2002, nós recomeçamos o Meninas Olhos de Deus do zero novamente. Uau. Já estávamos lá praticamente 2 anos. E nisso, deu certo. Sim. Aí a coisa, mudamos de lugar, desconectamos da equipe, pegamos outra pessoa para trabalhar conosco, que está conosco até hoje, a Mamata. Sim. E fomos agregando outras pessoas, fomos acolhendo meninas do tráfico, elas foram se tornando líderes das casas, diretoras, e o projeto, graças a Deus, deu certo e expandiu para outras nações. Uau. Caramba, né? Poxa, e justamente no início, né? Você tem que tomar essas decisões ainda, né? De contrata uma equipe, depois descobre que a equipe estava fraudando os laudos e, pô, tem que demitir a equipe e justamente no começo, né? Lidando com a adaptação, a língua e... Caramba, eu não sabia dessa parte não, desse início não. Foi difícil. Poxa, imagino. Até assim, a gente teve que ter muita resiliência, essa é a palavra que eu digo a todo mundo. Qualquer coisa que a gente começa, Léo, não estou falando só no Nepal da tráfico humano, talvez pessoas que estão me ouvindo, que estão começando num trabalho novo, uma profissão nova, ou numa universidade, ou no negócio que você comece, ou no chamado ministerial, na área social, tudo tem que ter uma dose muito grande de resiliência, porque senão o começo é muito difícil, o começo de uma jornada é muito difícil. Sim. Seja no casamento, seja na maternidade, paternidade. Sim. Todo começo é mais complicado do que depois que você está no voo cruzeiro, né? Sim, caramba. E bom, você, né, até voltando um pouquinho nessa questão dessa resiliência, né? De os momentos que você talvez pensou em desistir. Como que, assim... Você teve alguma experiência algo mais específico, tipo, que você sentiu, continua? Tipo assim, sabe, às vezes tem pessoas que têm aquela voz, algo até profético, continua, né? Você, vamos dizer assim, como que a fé te ajudou a não desistir, perseguir, persistir? Olha, ela foi como Elias, a gente tá falando aqui, eu tô falando, creio que
você é cristão como eu, então eu posso usar essa linguagem. Ela não foi uma voz do terremoto ou uma voz na tempestade ou uma voz... Ela foi uma voz suave, como Elias ouviu, o cicio suave. Ela era uma voz, ela estava lá dentro de mim. Algo falava, continua, Sim. continua, continua. Não teve, assim, um aspecto espetacular. No começo, o Nepal estava debaixo de uma guerrilha chamada maoísta e eu tinha muito medo de morrer. Medo de ser assassinado pela guerrilha que matava gente nas ruas. Tem a ver com Mao Tse Tung ou não? Não tem nada a ver? Inspirado em Mao Tse Tung. Tá. Eles lutavam pelo poder e morria muita gente. Era o assunto do Nepal, era isso. Olha, os maoístas mataram tantos ontem. Olha, os maoístas atacaram. E eu via eles, às vezes, rodeando as casas, tirando pessoas. O exército tirava pessoas, sumia com as pessoas. A gente vivia dentro desse ambiente de medo. E eu tive muito medo. E aí, quando eu falava aqui no Brasil à noite, era de manhã aqui no Brasil, à noite no Nepal, eu falava, tô com medo, eu tô com medo. Aí, eu tô falando da experiência. Sim. Eu ouvi a voz suave, Sim. Lembra disso. Não perdi o fio da meada, não. Sempre falava, continua, continua. Mas o pânico, ele era assustador. E aí eu falava com o pessoal aqui do Brasil, os caras falavam assim, larga de ser bobo, você é homem de Deus, você tem que ter coragem. Como você tá com medo? E coisa assim. As pessoas me criticavam. Sim. Aí, Léo, ao invés de eu abrir, eu comecei a internalizar mais ainda. Eu falei, não, se eu for falar que eu tô com medo, porque eu vi o cara com fuzil passando no meu portão, cara. Sim. Os caras vão me criticar. Caramba. Até alguns dos líderes que eu servia vão me criticar, falar que eu sou um covarde. Aí um dia, eu estava no meu quarto, aí não foi a voz suave. Aí foi aquela voz suave, mas ela foi muito forte. Eu estava ouvindo a música Jesus, You Are Beautiful. Jesus, você é maravilhoso. E eu li no meu quarto, eu li Mateus 14, quando Pedro afunda. Sim. E Jesus estende a mão. Muitos pastores, muitos pregadores, com perdão aí os pastores, criticam Pedro, falam, Pedro afundou, Pedro não deveria ter afundado, não sei o quê. Cara, Jesus falou para mim, eu vou te mostrar, Jesus falou para mim, não vai achar pretencioso, ele falou, eu vou te mostrar o outro ângulo, presta atenção. Eu falei para Pedro, você não precisava ter duvidado, mas foi uma voz suave. Sim. Lá, se você for para o original, não foi bem uma repreensão, foi assim, Pedro, você não precisava ter duvidado, eu estou aqui, mas já que você duvidou, eu estou aqui. Sim. E nisso, Jesus mostrou para mim assim, e os outros 11 corajosos não desceram do barco? Pedro desceu. Outra coisa, Pedro andou sobre as águas, querendo ou não, ele andou na ida até ele afundar e andou na volta, os outros não andaram. Os bonitão lá, corajosos, que ficaram no barco, não experimentaram o que o Pedro experimentou, e Pedro afunda. E Jesus socorre ele. E Jesus colocou para mim, Silvio, eu te entendo o teu medo. E você vai... Eu não vou te criticar por isso. Você é humano. Mas agora você está na tua mão. Você está mais seguro, como Pedro estava mais seguro na minha mão do que os outros 11 no barco. Léo, foi libertador para mim. Caramba. Não que Jesus falou, tenha medo. Mas ele falou assim, eu tô te curando, eu tô te libertando. Ali naquele momento, foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Caraca. Eu fui ali, virou a chave. Sim. Entendeu? E aí eu falei, vou continuar. Quer dizer, porque o medo era um impedimento de eu continuar. Eu me sentia desqualificado por causa do medo. E as pessoas me desqualificaram. Cara, você tem que ter coragem. O que você está fazendo aí? Aí eu tive uma segunda experiência. 2003, eu fui para os Estados Unidos. E eu ouvi uma pregação sobre Ziba. Lá em 2 Samuel 9, que Ziba se arrebenta por causa de Mefibosete estar na mesa do rei. E aí eu entendi, porque até então, a crônica do meu coração era assim, eu tô aqui servindo esse povo, eu tô me lascando, eu tô aqui trabalhando igual um doido, eu tô aqui, o povo não me entende. Eu tava só cobrando o que eu tava dando. Sim. Entendeu? E eu tava tipo assim, eu tô me sacrificando, eu sou um mártir.
Sim. E as pessoas têm que me entender. Aí eu mudei a tônica. Pera lá, eu tô aqui para servir. E isso é uma honra. Quando eu entendi isso na minha mente, no meu coração, foi libertador. Caramba. Porque daí eu entendi que, na verdade, eu estava nesse hospital, né, chamado Meninas Olhos de Deus, no Nepal, carregando maca para cima e para baixo, levando gente para fazer raio-x, fazendo cirurgia do coração, Sim. atendendo pessoas. Até ali eu estava pensando que eu estava só trabalhando pelas pessoas. E aí o Espírito Santo falou, não, eu estou usando essas pessoas para trabalhar em você. Uau. Aí eu me coloquei como o paciente que precisa de saúde espiritual, emocional e tudo mais. Uhum. E aí eu digo a você, ali eu desisti de desistir. Sim. Caramba. Porque ali eu entendi que o tratamento era meu. Sim. Sim. Então eu pensei em desistir sim por 3 anos. Mas quando eu tive essa voz, esses entendimentos, o quebra-cabeça se montou, eu entendi, não, eu tô aqui para ser salvo. E aí eu me rendi. Caramba. E aí, tô há 25 anos lá. Caramba, isso é... Nossa, você falou ó, essa primeira parte, né? Porque é engraçado, eu trabalho com muitos casais, né? E até ontem na terapia de casal, eu falei para um dos casais que eu trabalho, falando assim, é muito comum esse problema das pessoas não conseguirem ser vulneráveis umas com as outras, né? Até dentro de uma relação íntima do casamento, porque você teme, né, que aquilo vai virar contra você, né? Então você no momento de vulnerabilidade, de falar, cara, eu tô com medo, né? E aquilo virou contra você e é muito comum a reação de você se fechar. É natural você se fechar. É um mecanismo, porque e é uma oportunidade de se criar uma conexão mais profunda, né? Poder, né? Com as pessoas mas você vê como que Deus também foi misericordioso no processo. Ele fez intervenções específicas aí com você. E deu uma pergunta assim, trazendo para os dias de hoje. Não sei se você tem essa resposta. Você acha que mudou isso? Tipo, se você de repente falar um pouco mais, né? Sobre seus medos, você acha que você teria mais acolhimento das pessoas? O que você pensa sobre isso? Eu sou até criticado, eu sou muito criticado nesse sentido, porque eu me exponho, Léo. Entendeu? Eu me exponho no púlpito, eu me exponho nos relacionamentos, eu falo para todo mundo que eu não sou perfeito e eu estou muito longe disso. E o Meninas não é perfeito, não é uma ilha da fantasia, as pessoas vêm meninas transformadas, meninas que vieram de prostituição, hoje são mães de família, meninas que vieram de prostituição, hoje têm um trabalho digno, não que a prostituição, não todas as vezes estão ali na prostituição indignamente para ganhar um pedaço de pão. Mas hoje elas podem ganhar esse pedaço de pão trabalhando numa profissão menos desonrosa, né? E onde elas costuram, vendem o produto delas e tem o seu negócio, sim, ou estudam, tem os seus filhos, tem o seu marido, então elas se sentem mais, porque a prostituição, infelizmente, ou ela quando alguém fala, fulano né, tá na prostituição, já é um pejorativo, não é verdade? Sim, sim. Então, eu me exponho, e eu falo do Meninas, inclusive, eu falo, olha, o Meninas tem problema, tem dia que tem briga, tem dia, não é uma ilha da fantasia, né, como, que tudo é lindo, maravilhoso, o anjo tocando harpa, não, tem dia que a gente briga, tem dia que falta dinheiro, tem dia que a gente se desentende aqui, tem dia que uma coisa dá errado, mas é um lugar de cura, é um hospital, Léo. Sim. É um hospital. Sim. E o hospital, ele infelizmente tem até perdas. Sai muita gente curada, mas infelizmente, eventualmente, sai alguém quebrado, sim, sai alguém até pela parte do necrotério, infelizmente, né? Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você fez uma pergunta, e eu quero focar nela. Eu me exponho. Eu uso até um texto lá de Naamã se lavando, né, que teve que tirar a roupa e mostrar a lepra. E eu não faço isso para impressionar as pessoas com a minha sinceridade ou com a minha honestidade. Nossa, que cara humilde. Olha, ele falou, não.
é porque eu me sinto esse vaso frágil. Sim. Entendeu? Temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Nós somos um vaso de barro. Eu não vejo saída, Léo, para nós como vasos de barro, a não ser expor o nosso barro, expor os nossos vazamentos e deixar ele fazer, expor para as pessoas. É claro que você não vai sair falando para todo mundo que vai te detonar, Sim. que vai te criticar, você não vai pôr na internet lá, tal coisa, entendeu? Como o povo está hoje pondo na internet e tudo. Não, mas você ter pessoas, falar com Deus nesse sentido. Deus, eu me sinto com medo, me perdoa, eu não deveria, mas eu estou com medo, eu estou me expondo aqui, Senhor, eu estou com medo desse exame, Senhor, eu estou com medo dessa dor que eu estou sentindo, me ajuda, me socorre. Sim. E falar com pessoas, olha, eu estou tendo tal dificuldade com isso, eu tenho essa tentação, eu tenho essa fragilidade nessa área. Sim. Entendeu? Então eu encontrei cura, eu encontrei na minha vulnerabilidade, na exposição dela, eu encontrei respostas. Então, quando Pedro, ele não tenta ser forte. Pode deixar comigo, Senhor, eu estou aqui afundando, mas eu vou sair dessa situação. Não, ele grita, Senhor, socorre-me. É a oração mais curta da Bíblia. Entendeu? Verdade. E eu creio, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta como você é, e um bom terapeuta falando nisso que você é, mas eu acho que a gente tem que abrir o coração. Sim. Tudo que eu abro o coração, Deus, de alguma maneira, ele encontra um jeito de me socorrer e me curar, entendeu? Sim. Lógico, né? Não comparando a intervenção de Deus, a cura de Deus, mas existe um princípio aí, até na psicologia, né? Quando você aceita, porque muitas vezes a gente não consegue se libertar de certas coisas porque a gente está em negação, a gente não aceita aquele sentimento, a gente não, eu não tô com medo, né? Não. E quando você fala, puxa, eu aceito, né? Tem uma a modalidade terapêutica que chama aceitação e compromisso, né? Terapia de aceitação e compromisso, em que você te ajuda a aceitar mesmo, né? O que está acontecendo dentro de você. E é interessante, aí tem um paradoxo. Quando você consegue aceitar, você é capaz de mudar. Né? Quando você está naquele estado de conflito, não, isso daqui não está certo, naquele estado de tensão em que você não aceita o que está acontecendo com você, você tem muita dificuldade em mudar e chegar às coisas diferentes, né? E poxa, veio nisso. E me fala uma coisa, como que, né, nesses anos aí, você começou em 2000, 25 anos. Tem alguma história que, né, que te marcou? Tem alguma história de transformação que foi muito impactante para você, que de repente você se sente confortável em compartilhar aqui? Olha, tem centenas de histórias, mas a história talvez mais, assim, não mais, mas a história da Andiali Tamangue. Eu posso falar o nome dela porque ela escreveu um livro contando a experiência dela. Ela foi traficada com 9 anos, colocada na prostituição com 11 e saiu da prostituição com 14. Ela virou um livro. Nossa. Ela escreveu o livro. E ela... 9 anos de idade. 9 anos de idade, ela foi traficada, ela colocada num bordel, perdoa a palavra aí, eu não lembro a outra palavra para isso. Colocada com 11 anos e usada nesse lugar, às vezes com 20 clientes, 15 clientes, 25 clientes num dia. Bom. Uma criança. Bordel lá no Nepal mesmo ou em outro? Não, na Índia? É muito comum a transferência para a Índia, né? As meninas do Nepal, é muito comum isso, né? Muito comum. E nisso ela foi resgatada e veio para o nosso meio e ela sonhava em abrir uma escola. E ela escreveu a história dela, vendeu o livro. Ela tem o livro em inglês e em português, Andiali Tamangue. Quem quiser achar aí na internet, fazer legal. Vou colocar aqui. Tá na Amazon? Tá na Amazon, sim. Tá, eu vou colocar tudo os links aqui, ó, do Menina dos Olhos de Deus, vai estar na nossa descrição, vai colocar o link do livro aqui. Legal.
Depois E você até do coloca seu meu livro também. aí, E o seu livro também vai entrar no nosso link aqui. Ah, legal, coloca meu livro aí, porque eu estou colocando dela. E ela escreveu em português, em inglês, né? Ela teve ajuda para escrever em português. E em inglês chama Standing on the Way, o Sim. livro dela, que ela conta a experiência dela. Em português chama História de um Resgate, Anjali Tamang. E aí ela sonhava em ter uma escola. E hoje ela tem uma mega escola na vila dela, ela trabalha a comunidade dela para não traficar mais crianças, que era uma comunidade que traficava muitas crianças para prostituição. E a história dela marcou minha vida de restauração. O dia que ela foi casar, ela pediu para mim andar com ela no corredor do casamento. E ela falava, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é lindo. E ela chorava, redenção, transformação. Essa história mexeu comigo. E mais outras 20 histórias de transformação. Meninas que se engajaram na causa antitráfico, porque passaram pelo sofrimento do tráfico. Hoje elas trabalham contra o tráfico. Hoje elas colocam traficantes na cadeia. Meninas e crianças que estavam em situação de vulnerabilidade e encontraram em nós uma família. E se deram muito bem, se encontraram com Deus e se encontraram consigo mesmas. Nossa. Então eu tive muitas histórias, mas talvez uma das mais fortes foi a da Anjali. E tem uma outra também, que uma menina que ela ia para um restaurante em Katmandu revirar o lixo. E o garçom, o chefe do garçom, mandava ela embora, sai daqui, sai daqui. E ela também dormia no porte, num lugarzinho do restaurante lá que não chovia. E ela se escorava ali e dormia. E quando o chefe dos garçons chegava, mandava ela embora. Só que 8 anos depois, ela foi resgatada e 8 anos depois ela vai no mesmo restaurante comigo, com a Rose, só que agora ela tá com roupa de grife, cabelo com, digamos, highlights, né? Sim. E com luzes? Ela toda arrumada, o mesmo garçom não reconhece ela e serve ela. Foi uma coincidência ela ir nesse restaurante conosco. Nós falamos, vamos naquele restaurante fancy hoje, e levamos ela com um grupo de amigas dela. E aí ela tá lá bonita, arrumada, linda. Nossa. E o garçom serve ela, chamando ela de senhorita. E ela abre a boca a chorar. Uau. Por quê? Porque naquele lugar ela foi humilhada, naquele lugar ela foi escorraçada quando ela revirava comida. Agora ela tá ali comendo na mão, podendo escolher qualquer comida e podendo pagar por aquela comida. Nossa. Entendeu? Então ali ela foi honrada agora pelo garçom, sem lembrar, sem reconhecê-la. Foi uma experiência muito forte para mim, o dia que aconteceu isso. Nossa, e uma outra história, a menina que vivia na rua, na Sarjeta, teve dia que ela foi despejada da casa com os pais que bebiam e ela andava com as panelas na rua, porque ela foi despejada à noite. Ela foi despejada muitas vezes durante o dia, mas aquele dia ela foi despejada à noite. Aí ela teve que andar com as panelas até arrumar um outro lugar. E hoje ela é uma diretora da nossa organização. Ela já esteve no Japão 2, 3 vezes, já gravou CD acústico, trabalha. Hoje ela se relaciona a nível de lidar com todo o orçamento nosso. Então, essas histórias, Léo, me inspiram. Nossa. Entendeu? De redenção. Eu tenho, assim, dezenas para contar, mas eu sei que nós temos limite no tempo. Nossa. E uma coisa que eu, de repente, interrompi você, eu queria ouvir mais, que eu achei bem legal e me veio à cabeça agora. Parece que teve um shift, né? Uma mudança de mentalidade, no sentido que você falou, eu entendi que tinha que ser pai. Conta sobre esse aspecto aí que me fala essa mudança aí, eu fiquei curioso para ouvir mais sobre isso. E aí, tá gostando da entrevista? Aproveita, dá um joinha, se inscreva no nosso canal e nesse momento a gente quer te apresentar o nosso curso Lidando com a Crença Eu Não Sou Bom o Suficiente. É uma crença universal, muitas pessoas têm, é uma crença para quem está lidando com insegurança, é um curso para pessoas que não se sentem bons o suficientes, pessoas que não se sentem capazes, competentes, bonitas, pessoas que começam as coisas, mas não conseguem terminar. E se você quiser conhecer mais, saber mais detalhes sobre esse curso, nós colocamos o link na descrição desse vídeo que você está assistindo, tá bom? E vamos lá de volta pro vídeo. Sim, deixa eu te explicar. O Meninas Olhos de Deus são 3 coisas ao mesmo tempo. A gente diz que nós somos família,
é um lugar familiar, não é uma instituição. Ao mesmo tempo, nós somos um ministério, porque todo mundo entende a gente como um ministério, né? Um ministério gospel e um ministério no sentido da palavra. E nós também somos uma organização, porque aos olhos do governo, aos olhos dos patrocinadores institucionais, nós somos uma organização, nós temos auditoria, Sim. Nós temos o balanço, nós temos entrada e saída. Nós não somos assim uma bagunça, nós temos que ter entrada Sim. e saída para dar conta, tem que ter a licença para trabalhar anti-tráfico humano. E na minha história ministerial, Léo, eu fui treinado para ser líder. Seja líder, seja líder, seja líder. Quer dizer, um pastor é um líder. Ele dá direção, ele cuida. A gente é muito treinado a ser líder. Isso é muito bom. Você, sim. Eventualmente, você tem pessoas atrás de você esperando uma direção de você. Só que eu não entendia muito Jesus falando para a gente ser servo. Mesmo você ser líder, ser servo. Sim. Pera lá, como que é esse negócio, né? O maior é o que serve. E aí, eu fui para o Nepal e a gente tem dezenas de escolas de liderança, dezenas, centenas de livros sobre liderança. Seja um líder eficaz, seja um líder não sei o quê, seja um líder não sei o quê. E é importante ser um bom líder. Nada errado com os livros sobre isso. Mas aí eu tentava liderar. Eu tentava ser o pastorzão que dá direção, o líder, o Moisés, que né, toca a água lá e o mar abre, né, e dá solução para tudo. E, de repente, isso não trazia resposta. Tinha solução? Tinha, mas não no nível que eu entendi. Quando a Rose foi sair do Brasil, teve uma fala do pastor José, ela falou, pastor, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar nepalês, eu não sou uma boa líder, como que eu vou fazer isso? O pastor José falou assim para ela, Rose, seja a mãe. Seja a mãe dessas meninas. Sim. Aí, eu tô lá, 1 ano, 2 anos, tentando ser líder, tentando ser pastor, tentando ser o mentor, tentando ser. E a Rose sendo mãe. A Rose pondo as meninas na cozinha, ensinando a fazer bolo, cortando coisa, abraçando. A Rose não tinha passado pelos crivos institucionais, ministeriais que eu tinha. Eu tinha ido para a escola bíblica, foi muito bom. Aprendi muita coisa boa. Mas eu aprendi a ser líder. Sim. Eu aprendi a tomar decisão. Sim. Aí um dia, mas não funcionava no nível dela. Sim. Aí um dia eu lembrei da fala. Assim, você tava sentindo que a Rose... Tipo assim, assim, você teve a percepção, parecia que o que a Rose tava fazendo tava funcionando mais. É nesse sentido. Exatamente. E eu ali, com os parâmetros da liderança, com os parâmetros do líder eficaz, né? Coisa boa, Léo, nada errado. Só que a Rose chegava para mim e falava assim, olha, a menina assim que tinha um vício, ela abriu o coração comigo, conversou comigo, eu expliquei para ela tudo, parece que, acontecia uma coisa. Sim. Aí eu lembrei dessa fala, seja mãe, Rose. Aí eu entendi. O Lucas, um amigo meu que hoje é líder da Meninas Olhos de Deus na Tailândia, também falou a mesma coisa para mim. Falou, Silvio, eu estava olhando as meninas lá embaixo, da sacada, e eu creio que Deus colocou no meu coração, seja pai. Olha. E Deus já estava falando isso, como ser pai. E eu lembro de uma menina, uma vez que eu falei para ela assim, fulana, posso contar a tua história? Ela falou assim, tio, você é meu pai. Você fala o que você quiser, se vai abençoar pessoas. Sim. Aí eu entendi o chamado, Léo, não era para ser diretor de organização. O chamado não era para ser pastor líder. O chamado era para ser pai. Uau. Aí eu mudei. Porque o que Deus é? É pai. Primeira coisa que Deus é. A gente pensa em Deus. Define Deus. Aí as pessoas vão definir Deus. Não, Deus Todo-Poderoso. Sim. Deus Curador. Sim. Deus Libertador. Sim. Deus Santo. Sim. Mas o primeiro atributo de Deus para nós é ser pai. Ele é pai. Quando ele fala com Jesus, esse é meu filho amado. Quer dizer, ele não é meu discípulo. Ele não é meu enviado.
ele é meu filho amado. Nossa, isso é incrível. Eu creio, Léo, e alguns teólogos vão me detonar aí, podem me detonar, é bom que gera polêmica e dá mais visualização pra você ainda. Eu vou preparar o corte aqui. Eu creio que a primeira coisa que nós somos é parte de uma grande família de Deus, onde Deus é o nosso pai, e nós nos tornamos pais dos nossos filhos e daqueles que nós estamos ao redor, não naquela paternidade doentia, que tem até doutrinas de paternidade e tal, né? Em Mateus 23 fala, não chameis de pais, todo mundo, mas é o pai do coração. Aí eu entendi, Léo, que um abraço de um pai cura mais do que uma tese de um pai. Sim. Aí eu lembro de uma menina que estava assim, revoltadíssima com uma situação. Aí, cara, nós pegamos ela e levamos para ela comer um hambúrguer com batata frita e um pedaço de pizza. O que um pai faz, entendeu? Abraçamos ela como um pai, num abraço puro. Um abraço de pai, ela nunca tinha tido esse abraço. O pai dela, terreno, abandonou. O outro pai, padrasto, tentou abusar dela, abusou, inclusive. De repente, ela encontrou em mim um pai bom, um pai que representa o Pai Celestial. Sim. E aquilo trouxe alegria e aquietou a alma dela. Aí eu entendi, falei, não, pera lá, isso aqui funciona muito mais do que teses e ser líder. Uau, entendeu? Caramba. As pessoas buscam um pai, um amigo, um irmão. Sim. As pessoas não estão buscando pessoas com referências institucionais. Por isso que quando você me falou, vou falar aqui, revelar aqui no podcast aqui, você falou assim, devo te chamar de pastor? Eu falei, não, me chama de Silvio. Pastor é função e não título. Eu sou pastor, me orgulho do meu chamado, mas eu não tenho que falar assim, me chama de pastor, senão é falta de respeito. Não, eu chamo o pastor José de pastor José, porque eu acho uma falta de respeito. Falar, ô José, tudo bem? Então, por uma questão de respeito, eu chamo ele de pastor José, o meu pastor. Não estou falando para ninguém não chamar seu pastor de pastor. Sim. Chame teu pastor de pastor. Mas eu estou falando assim, a questão é a paternidade, o título não vale. Sim. O pai é pai. Sim. Entendeu? A Sim. menina olha para mim e fala, você é meu pai. Então, eu encontrei nisso, Léo, você achou que me cortou, não lembro exatamente, mas eu encontrei nessa função de paternidade, representando Deus, que é o que traz solução para as meninas que foram abandonadas, abusadas, vendidas. Caramba. Que forte, né? Eu vejo muito essa questão, ultimamente eu tenho refletido muito nessa questão de ser filho, né? Também, porque a gente existe um problema que eu vejo muito nessa a falsa medida de sucesso, né? Que a gente tem na nossa sociedade, que é muito ligada a título, a performance, as pessoas buscam valor, né? É uma obsessão, é uma compulsão na busca por acumulação de riqueza, de valor, de, né, acumulação de títulos. E é uma corrida para você se valorizar, se autopromover. E Deus, né, com Jesus, aquela cena é muito bonita, porque Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nada, e falou, esse é o meu filho amado, né? Tem uma versão que fala, esse é o meu priceless son, né? Esse é impagável, né? É impagável, nada que você fizer vai acrescentar valor em quem você é, porque você já tem valor que eu te dei, né? E a gente na nossa sociedade fica buscando muito, né? E não para, não consegue descansar, não consegue sempre tá faltando alguma coisa, porque é uma questão de identidade, né? A identidade de você se sentir filho, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. Mas, poxa... Legal, tem tudo a ver. E então, assim, mais ou menos na pergunta, né? Talvez você tenha algo a mais a acrescentar. Assim, queria te perguntar como que, né, esse projeto, né, assim, indo para o Nepal, trabalhando com Meninas dos Olhos de Deus, como isso mudou
moldou sua visão de mundo? Você falou um pouco da sua identidade, né? Teve uma mudança de líder para pai, mas você consegue ver algo mais, assim? O que mudou mais, assim, em relação à sua visão de mundo? Eu amo o Brasil, eu nasci no Brasil, eu também tenho cidadania portuguesa, então eu sou português. Eu sou detalhista, a Rose fala que o meu detalhismo, eu respondo as perguntas elaborando a resposta muito bem, ao invés de eu falar sim, não, tal, tal, eu explico a resposta, é o meu lado português, que o português é detalhista, né? E eu sou brasileiro de nascimento, então eu tenho esse lado mais emotivo, vamos dizer assim, que os brasileiros têm esse calor, essa latinidade brasileira, né, maravilhosa, né? E eu aprendi no Nepal uma cosmovisão maior, porque eu lido com americanos, sim, eu lido com canadenses, eu lido com japoneses, com alemães, e eu aprendi a pegar um pouco de cada um. Então hoje eu sou mais não estou sendo pejorativo, eu sou mais estrutural, por exemplo. Eu não gosto muito de coisa bagunçada, entendeu? Eu vivo no Nepal, os fios estão tudo bagunçado, me dá agonia de ver os fios tudo bagunçados. Aqueles fios lá os fios nos postes, aquele monte de fio. Então eu me organizo melhor. Eu cheguei agora na minha casa, né? Tava os remédios meio bagunçados, algumas coisas, vitamina. Eu coloquei tudo na caixa certa. Aqui eu tô aqui na casa do meu sogro em Mato Grosso. Meu sogro estava no hospital e eu fui assim, com respeito, com a permissão dele, fui melhorando. Isso aqui não tá usando, vamos jogar fora, entendeu? Isso aqui não usa, guardou, mas não vai usar, vamos jogar fora, vamos liberar o espaço. Eu me tornei um pouco mais estrutural, baseado nas culturas mais estruturais, porque elas têm esse lado bom, de não acumular, de tentar ser mais organizado. Eu aprendi a ser mais, por exemplo, missionário brasileiro, a maioria não presta conta, não estou criticando, mas muitos não prestam conta. Não, nós temos o boletim financeiro, a gente presta conta, a gente faz auditoria. Eu aprendi, eu fiz como Paulo, a examinar e tudo retende o bem, também não me faz melhor que ninguém. Eu aprendi com as culturas, entendeu? Porque é muito fácil a gente criticar uma cultura um pouco mais estrutural. Eu sou livre, eu sou brasileiro, eu não ligo para isso, deixa para lá, deixa a parede sem rebocar e tal. Não. Eu quero começar e terminar. Não que o brasileiro seja assim, mas tem muito isso. Sim. Aí vamos pintar a parede, vamos terminar isso aqui. Cheguei na escola agora lá no Nepal, faltava um pedaço do calçamento. O pessoal fala, nós estamos vendo se vai pôr bloquete, e aí... Mas se pôr bloquete, os ônibus vão entrar e vão afundar. Então a gente pensa no concreto, mas o concreto fica mais caro. Nós vamos esperar para ver. Eu falei, não. Vocês não vão esperar nada, não. Põe o concreto. Mas vai ficar mais caro. Não, o concreto serve tanto para o ônibus entrar como não. E o bloquete não serve. Só que por causa que vocês vão esperar, o que eu vi, Léo? Que daqui a um ano as crianças iam estar pisando no barro naquele lugar ali. Eu falei, não, então é o seguinte, vamos gastar aí um pouquinho a mais, já põe o concreto que serve para tudo. Eu sou mais organizado e mais estrutural. Então eu aprendi a ser pai, tenho aprendido, né? Que você não sabe tudo, cada dia chega uma situação nova. Eu tenho aprendido a ser o diretor, eu tenho aprendido aquilo que é bom. Não, pera lá, gente, isso aqui dessa cultura americana, vocês não têm que criticar. Porque o suíço, vocês criticam porque o suíço chega no horário. Então vocês criticam o suíço porque chega no horário, então nós podemos chegar meia hora atrasado. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos começar no horário, vamos terminar no horário. Você tá entendendo? Sem ser escravo do relógio. Eu também durmo, tem dia que eu quero dormir. Eu quero ser o último a pegar o café da manhã do hotel, porque eu quero dormir até tarde. Mas, se eu marquei com você, por exemplo, hoje, 11 da manhã, eu tô aqui, era 10h45, eu tava aqui, prontinho. Não, marquei com o Léo, eu vou estar aqui prontinho, entendeu? Então, eu aprendi com as culturas que eu lidei, tanto com a nepalesa, que não liga para muita coisa, que não é tão estrutural, que se a coisa tá funcionando, não precisa organizar o fio, deixa para lá. Qual que é a diferença que você, curiosidade, Nepal e brasileiro, o que eles...
que você acha que é diferente, assim? Enfim. Ah, É que no início você já falou também, né? Tipo, era tudo... você deu uns exemplos no início, né? Mas tem alguma coisa que é mais gritante, assim? tem. O brasileiro é mais expressivo. Aham. O nepalês, ele pode estar na tua mesa amando a tua comida, mas ele não vai falar. Você não vai saber se ele gostou É, ou não gostou. Entendeu? Ele pode estar gostando, mas ele não vai falar: ô, Léo, que delícia essa comida, claro, olha que delícia que você cozinhou. Ele vai comer. Mas ele também pode não estar gostando. aham. Ele pode sair dali e pensar assim: detestei a comida. O Nepal, ele não é expressivo. Ele fala muito pouco no sentido de falar sem dizer. Aham. Entendeu? Então, jamais o nepalês vai falar algo assim. Ele vai até falar algo: nossa, Léo, você tá gordo, ou tal. Ele até pode falar isso aí, mas ele não vai dizer algo assim comprometedor no seguinte sentido: de tipo assim, Léo, não gostei do que você falou. Aham. Ele não vai confrontar. Não gostei do que você falou. Você falou um negócio aí que eu não gostei. Ele não vai falar isso. Ele vai ficar calado, vai guardar, vai internalizar e vai te cortar Sim. da próxima vez porque você fez algo que ele não gostou. Caramba. Entendeu? Ele não é assim do igual o brasileiro de lá, fala assim: eu não gostei disso aqui, ó, não tá bom, e tal, e tal, e tal. Entendeu? Ele é mais na dele. Sim. Entendeu? Então ele é uma alma trancada. Você não consegue, você tem que discernir bem. Interessante isso, né? Você tem que ter uma habilidade de alma para fazer uma leitura. Pera É. lá, ele gostou, não gostou? Você não vai pensando que ele gostou porque ele comeu ou porque ele, entendeu? Ele comeu. Ele pode ter comido e não gostado. Não estou falando que ele é falso, Sim, mas ele sim. não é expressivo. Eu tenho. Sabe o que é engraçado? Eu tenho uns amigos chineses. E não comparando Nepal com chineses também, porque deve ter uma diferença, né? Com certeza tem uma diferença enorme aí cultural, mas bem próximos, né? Não sei se é uma coisa do sul da Ásia. Eu sinto a mesma coisa. Aí eu chamo pra comer aqui em casa, eu não sei se eles gostaram. Eles falam assim, nunca falaram, não, gostei, mas você não sente aquele, oh, que bom, hein? Eu sinto isso também. É. Mas o ano passado eu tive o privilégio de ir pra Singapura, eu senti algo diferente, até visitei uma igreja lá, e eu senti um carinho, uma afeição, sabe, um afeto, que eu não... Eu falei, caramba, que diferente. Mas enfim. Tá, mas voltando aí, então é isso mesmo. A expressividade que você nota. Expressividade. Seria É, isso a maior diferença. eu achei. Até no funeral, Léo. Pode acontecer no funeral. Claro que eu já vi muita gente no funeral chorando muito. A mãe que perdeu um filho, a filha que perdeu uma mãe. Eu vi chorando muito. Mas o nível, assim, eu já vi uma mãe lá cremando o filho, a filha, chorando, gritando, gemendo, eu vi. Sim, sim. Mas é comum você ir no funeral e as pessoas estarem ali assim, tranquilas. A impressão que você vai ter é que elas não estão sofrendo. Elas estão sofrendo, mas elas estão tranquilas. Elas estão na dela. Ela não vai estar gritando, não que o brasileiro seja assim, mas Sim, sim. eles não são expressivos. Até num funeral pode acontecer de você não ver muita expressão de dor ou expressão de sofrimento. Pode estar mais Contido embutido, ali, né? Sim. Contido. Sim. Pô, gente, a gente tá indo pro final aqui, né? Das perguntas finais. Queria. Muito bom essa conversa aqui. Tô gostando bastante. Como que você, assim, um conselho. Que conselho você daria para quem sente que não encontrou, tá ouvindo esse nosso podcast aqui, sente que não encontrou o seu lugar no mundo, né? Seu chamado. Que conselho você daria para essa pessoa, Silvio? Olha, encontre. O que eu creio, Léo?
as coisas vêm em nós, elas estão escritas aqui dentro do nosso coração. Eu lembro lá na Bíblia, né, falando de Bíblia, né, porque é o nosso livro de fé e prática, Ruth, a palavra diz que ela foi colher no campo de Boaz, esqueci a palavra, como se fosse por coincidência, a comodidade não, é como que fosse, esqueci o termo que está lá, ela foi por acaso, casualidade. E por casualidade, ela foi colher no campo de Boaz. Não, ela foi colher no lugar que ela tinha que ir, do destino dela. Para encontrar o destino dela. Então, eu quero dizer para a pessoa que pensa que não encontrou seu lugar, aquilo que queima no teu coração, que queima na tua alma, pode ser o chamado, o lugar que Deus tem para você. Mas a gente luta contra isso porque a gente não quer. Por exemplo, eu não quero trabalhar com criança, com menina traficada, mas é o que queima no meu coração. A pessoa fala, eu vou criar um lar para animais? Eu não, que é isso? Mas daí a pessoa vê um cachorrinho, um gato, tem aquela afeição, aquela coisa, parece que... Aí a pessoa gosta de culinária, né? Ela sente aquela vontade, ela cozinha com arte, ela quer. Aí que tá o que nós pensamos que é casualidade. Olha que legal. É a sugestão de Deus no nosso coração falando, filho, segue esse rio que você vai dar no lugar que você vai ser feliz. Olha. Então, eu queria dizer para você que não se encontrou, sentiu que queima no teu espírito, no teu coração, na tua alma. Claro que tem gente que quer ser o Neymar e não vai conseguir ser, porque é um perna de pau. Quer ser o Messi, não vai ser. Claro, coisas absurdas. Mas tem coisa que queima no nosso coração. Por exemplo, a pessoa tem um sentimento de cuidar de alguém. A pessoa não tem problema em fazer um curativo no cara que está sangrando. Talvez você tenha um chamado para medicina ou para enfermagem. Eu não consigo nem falar sobre sangue, você acredita? Se falar uma conversa de sangue aqui, meu Deus... Eu saio, eu não então consigo. Não é pra você. Não é pra... Agora, por exemplo, a pessoa que tem facilidade de números. Talvez você está chamado para um trabalho ligado a número, de economia, de contabilidade. A pessoa que gosta de organizar, que chega num lugar bagunçado e já organiza a cadeia igual o José, né? José chegou na cadeia e organizou a cadeia, cara. Entendeu? Ele organizou a casa de Potifar. Claro que ele tinha um chamado de governo, de organizar a nação, de organizar coisas. Talvez você chega numa casa bagunçada e você comece a colocar as coisas em ordem. É porque você tem um chamado na área da logística, de organizar lugares. E hoje é um emprego, hoje é um trabalho, hoje é uma profissão essa área. Então procure ver o que queima no teu coração. Não quero aqui ser professoral, te ensinar... Não, eu quero aprender junto com você, porque eu também não sei um monte de coisa. Sim. Mas eu quero dizer, talvez a área de casualidade, aonde você está, é aquilo que você vai seguir, vai queimar teu coração. A pessoa, por exemplo, gosta de dirigir. Eu gosto de dirigir. Eu amo dirigir. Então, cara, de repente é a área que você vai se dar bem, vai ser feliz, levando pessoas para cima e para baixo. Parece que é uma profissão indigna. Não é, meu irmão. Não é. Toda profissão que você ganhar teu pão com honestidade, com integridade, você vai ser feliz ali. Talvez, claro que um motorista não ganha tanto quanto um engenheiro da NASA. Sim. Mas seja feliz naquilo que te faz feliz em Deus. Sim. Se alegre por você ter saúde, por poder dirigir um carro ou coisa assim. A pessoa gosta de cantar. Quem sabe é ali a tua área. A casualidade, não é casualidade. É uma sementinha que está no teu coração que você tem que regar para ela crescer. Nossa, isso que eu tenho para dizer. Muito legal. Uma das coisas que a gente tem até o nosso MPP, né? O mapa do propósito profissional, que a gente vai ter a propaganda aí depois, mas
é justamente ajudar as pessoas a encontrar esses desejos, esses interesses, trazer clareza para isso, e também fazendo uma equação, né, com habilidades, né, porque eu amo jogar bola, eu amo, mas eu nunca seria um profissional da bola, né? Então é um combinado de interesses, habilidades e prioridades, né? Entender, tipo, poxa, eu gosto de trabalhar ao ar livre, gosto de trabalhar em escritório. Poxa, para mim é importante ter um salário muito bom. Não, para mim é importante, no salário talvez não é tão relevante. Enfim, a gente tem um MPP, mas legal, gostei muito dessa que você colocou, nessas coisas que queimam o nosso coração, né? Bom, encerrando aqui, quero perguntar para você, como que as pessoas podem conhecer mais sobre o Menina dos Olhos de Deus no Nepal, sobre como que elas podem ajudar, que você, né? Como que as pessoas podem conhecer mais o trabalho? Olha, eu acho que você vai colocar aí, né? O site nosso é www.meninasdosolhosdedeus.org, né? Estamos falando em português, então eu dei o site em português. Meninasdosolhosdedeus.org. E você pode doar para o Meninas dos Olhos de Deus. Se você doar, você vai receber um recibo eletrônico. Você pode doar pequenas quantias. Sim. R$10, R$5 por mês, $10 por mês, 20, 30, ou até grandes quantias. A gente preza muito que seja todo mês as pessoas contribuam, porque é o nosso maior desafio manter as operações do Meninos dos Olhos de Deus mensais, que as pessoas doem no mensal. Mas também a gente fica feliz com uma doação grande. Por exemplo, estamos terminando a escola agora. Qualquer doação maior que entra, a gente já joga lá para terminar a construção. Então o recurso de vocês vem todos de doação? Todos de doação. Todos, tá. A gente tem muito pouco de negócios que a gente faz lá, que as meninas fazem pano de prato, toalhas de mesa, elas vendem, mas o dinheiro vai para elas mesmo, né? Sim. O projeto em si é mantido com doações. Tá. Então você pode doar, você pode orar por nós, entrar em contato. E se você é profissional de alguma área, por exemplo, o Léo, que está aqui me entrevistando, ele foi lá e deu um curso para as pessoas se descobrirem na sua profissão. Né, Léo? A gente não falou nisso, mas eu lembro que alguns anos atrás você esteve lá, deu um curso legal. E a vocação, as pessoas aprenderam assim, pera lá, eu tenho vocação para isso aqui, eu tenho uma vocação para diplomacia, eu tenho uma vocação para enfermagem. Então o Léo deu esse curso. Então, se você, por exemplo, tem áreas profissionais como odontologia, se você é dentista, você vai ser muito útil no nosso meio para dar um tempo, 15 dias das tuas férias, 10 dias, uma semana, um mês das tuas férias. Vocês são muito bem-vindos da área de odontologia, tá bom? Se a pessoa tem áreas de internet, a gente tem muita carência, a gente é muito ruim, Léo, de área de mídia social. A gente poderia ter 1 milhão de seguidores, nós temos 5 mil. Entendeu? Porque a gente não investe, não põe na mídia, a gente não propaga muito. Então, talvez pessoas de área de mídia ajudam muito. O Joctan está ajudando a gente com sites, com Facebook, Instagram, mas a gente ainda precisa de pessoas que peguem o material e poste e coloca. Não é minha área, entendeu? Não é a área da nossa turma. A gente está correndo atrás de cuidar de menina, levar para o hospital, correr com isso, correr com aquilo. Então, pessoas dessas áreas de mídia, dessas áreas de odontologia, áreas de construção, a gente constrói muito. Então, às vezes o cara fala, eu sou pedreiro. Cara, é muito legal você dar um tempo para nós lá, 15 dias, um mês, construir alguma coisa para nós. Eu sou carpinteiro, sou serralheiro. Então, é muito útil no nosso meio esses trabalhos. Que bacana. Então, a ajuda pode ser doação financeira ou trabalho. E aí no site eles tem as informações de contato lá. Tem o contato. Aí vai lá, você escreve lá, vai cair numa central, né, que é um amigão meu chamado Felipe, que trabalha nesse lugar, e ele vai encaminhar para o setor. Por exemplo, se a pessoa falar, quero voluntariar, eu trabalho em tal área.
Então, Sim. aí ele vai mandar para aquela área ver se tem interesse. É claro que nem sempre dá para a gente absorver, mas eventualmente dá para absorver sim. Esses dias chegou 2 à base de construção. Ah, queremos, estamos precisando, estamos construindo, vem para cá agora. Entendeu? Então, a gente... É isso aí. Ah, legal, gente. Aí, fica o convite aí, né? Tá, eu queria dar a oportunidade. Você tá fazendo um livro, né? Terminou o livro. Como tá seu livro aí? Fala um pouquinho do... Vamos fazer um merchan do seu livro aí, porque parece que tá para finalizar em português. Fala um pouquinho do livro. Sim, eu tenho alguns livros escritos. Um chama-se Arando um Campo Novo, está sendo vendido novamente, Arando um Campo Novo. Ah, não. A MCM ainda está vendendo ele, mas o meu livro do momento que eu terminei já lançou nos Estados Unidos e agora nós vamos lançar aqui na Amazon do Brasil, chamado O Poder da Dignidade, que é um livro onde eu conto histórias da restauração da dignidade humana e das etapas. Então, vou dar um spoiler do livro aqui. Por exemplo, a dignidade humana é o seguinte: a pessoa está quebrada ali, com fome na calçada. Primeira coisa que tem que fazer, ela está com fome, a fome ataca a dignidade humana. Então, você dá um prato de comida. Você dá um prato de comida 1 semana, 15 dias, mas depois você tem que pôr essa pessoa para cima. Aí ela tem que ir para a escola, tem que arrumar um trabalho. Então, são as etapas da dignidade humana. Uma menina em situação de prostituição, ela se sente indigna. Aí você tira ela desse lugar, põe ela numa família, põe ela na escola, dá roupa, dá agasalho. Ela não tem mais que vender o corpo humano, o corpo dela. Então, ela vai se sentindo mais digna. E agora ela está estudando, se forma a sua família. Uma pessoa doente. A pessoa doente, eventualmente, se sente... Não deveria, porque a doença não é algo voluntário. Mas a pessoa se sente indigna, às vezes ela não consegue se limpa, tem que alguém limpar ela na cama, coisa assim, né? Tem que dar banho. A pessoa se sente inútil, ali, ai meu Deus, sou inútil. Não, não é inútil. Quanta coisa boa você já fez. Mas a dignidade fica lá embaixo, a pessoa se sente indigna. Aí vem alguém que levanta essa pessoa. É Jesus que faz isso, que coloca a nossa dignidade para cima. Então, nesse livro, dei o spoiler aí, eu falo do poder da dignidade, de você deixar Deus se usar para levantar as pessoas. Então, esse livro, tá o nome aí, eu creio que em uma semana talvez vai estar no mercado brasileiro também. Já está no mercado americano para a língua brasileira e está no mercado americano na língua inglesa. Legal. The Power of Dignity. Já está em inglês, acho que você comprou, tá em português também aqui nos Estados Unidos? Tá em português nos Estados Unidos. Ok, legal. Tá, saiu semana passada, retrasada. Legal. E em inglês. Então tá aí, são livros que eu escrevo que visam abençoar a minha vida. Eu não tenho salário do Meninas Olhos de Deus, eu sou um voluntário, eu vivo de doações também de pessoas, igrejas e coisas que investem na minha vida, na minha família. E os livros me ajudam nesse sustento pessoal, ainda que eu não vendo muito, não sou um autor assim de renome, mas agora eu também estou escrevendo esses livros para ajudar as meninas a terem as suas casas próprias. Então, eu quero doar metade da renda do livro, do Poder da Dignidade, para as meninas terem suas casas. Uau! E bacana. Então, gente, vamos comprar o livro aí, hein? Vamos ser generosos aí. Comprar os livros. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Acho que o do Brasil ainda não tem, né? Mas eu vou acompanhar e a gente edita na descrição mais pra frente. Bom, então é isso. Enfim, muito obrigado, Silvio, por ter participado, né? Gostei bastante aí. Obrigado. Não, eu que agradeço ao Léo por abrir esse canal aqui para essa conversa, né? E para a gente abrir o coração e ajudar pessoas também a se encontrarem no seu chamado, na sua vocação. Muito obrigado, Léo, e obrigado aí quem teve paciência de ouvir tudo. Deus abençoe. Valeu. Então, tchau, Deus abençoe.